Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, da disciplina de Geografia. E na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são os fenômenos associados à desertificação e à arenização. São fenômenos que podem ser analisados tanto do ponto de vista da geomorfologia, como também da pedologia, né, que é a ciência que estuda o processo de formação e degradação dos solos. Então, ao final da nossa videoaula de hoje, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos diferenciar esses conceitos enquanto aspectos eminentemente geomorfológicos. Nós vamos espacializar onde esses fenômenos acontecem aqui no território brasileiro e vamos correlacionar, porque muito além de fenômenos ambientais, trata-se também de aspectos sociais e econômicos nas áreas onde acontecem esses processos, né? Sobretudo nos municípios onde você tem os fenômenos acontecendo de maneira mais intensa. Combinado? Então a gente vai começar efetivamente pelo processo da desertificação. A desertificação, ela vem sendo estudada no mundo e vem preocupando, né, do ponto de vista global, desde a década de 70, quando no continente africano, numa região conhecida como Sahel, né, que é justamente aquela faixa ao sul do deserto do Saara, você teve a ampliação desse fenômeno. E, consequentemente, já que não trata apenas de uma questão ambiental e também há aspectos sociais envolvidos, essa ampliação do fenômeno de desertificação, especificamente no continente africano, na década de 70, ampliou consideravelmente o número de pessoas que passou fome naquele período, né? Estima-se que mais ou menos 500 mil pessoas tenham sido vítimas fatais da fome associada ao aumento do processo de desertificação. E desde então, as Nações Unidas vêm tratando esse tema como uma agenda muito importante de debate. Inclusive, na Agenda 21, era colocado uma das metas, né, o combate efetivo à desertificação. Então, desde a Conferência de Nairobi, que aconteceu no Quênia em 1977, há uma preocupação no que diz respeito a esse fenômeno e, inclusive, há uma definição no que diz respeito à desertificação, que está relacionado, sobretudo, à degradação extrema que se aplica à terra, à cobertura vegetal e à biodiversidade e está associada à perda da capacidade produtiva das regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, devido a fatores diversos, tais como as variações climáticas e as atividades antrópicas. Então, perceba que quando a gente fala de desertificação, nós estamos falando de uma região específica que está associada à condição de aridez, semiaridez ou subúmidas, mas que a precipitação é muito baixa. E, além disso, há atividades antrópicas que vão contribuir efetivamente para a degradação daquela determinada área. O tema ele é tão necessário em termos de debate que as Nações Unidas, inclusive, estabeleceram a data de 17 de junho como sendo o Dia Mundial de Combate à Desertificação. É uma data que é celebrada anualmente, que tem justamente o objetivo de promover a sensibilização pública no que diz respeito à criação de uma agenda propositiva de cooperação internacional para combater efetivamente. Nós observamos, são dois grandes fatores que justificam o processo de desertificação. Um está associado às condições naturais associadas à própria variabilidade climática. O outro está associado aos fenômenos antrópicos. Do ponto de vista climático, a gente tem a própria condição, né, em função de fenômenos atmosféricos que acontecem, como, por exemplo, o próprio El Niño, que não se tem comprovadamente uma influência antrópica nesse fenômeno, mas que pode contribuir para a influência direta no processo de desertificação. Haja vista que acaba influenciando na quantidade de chuvas que atingem de algumas determinadas regiões, como, por exemplo, o Nordeste do Brasil. Agora, o principal fator contribuinte é justamente o espectro de fenômenos antrópicos. E nesse contexto a gente pode associar, sobretudo, a retirada da cobertura vegetal, né, ou seja, o desmatamento. A gente pode associar o uso inadequado do solo, sobretudo devido ao sobrepastoreio, que é justamente quando você tem os caprinos e os bovinos pisoteando a paisagem e, por consequência, compactando o solo, e aí
justifica, por exemplo, a ocorrência de processos erosivos diversos. A gente tem aí associado também as queimadas, a mineração e, sobretudo, uma série de técnicas agropecuárias que são rudimentares, ou seja, que acabam levando a terra a um processo de extrema degradação, ou ainda que acaba justificando que o solo perca os seus nutrientes essenciais para a manutenção da cobertura vegetal, mas também de uma cultura agrícola que fosse desenvolver sobre essa paisagem. E desse modo, a partir do momento que a desertificação acontece, reverter esse fenômeno é algo praticamente impossível. Não é que seja totalmente impossível, mas é algo extremamente complexo. E aí, levando em consideração que há uma série de fatores antrópicos, essas áreas elas acabam ampliando consideravelmente. E aí a gente consegue, inclusive, aqui no Brasil, mapear as áreas que são consideradas núcleo efetivos de desertificação. E aqui, todas elas, associadas à desertificação, estão relacionadas ao Nordeste do Brasil. Porque lembre-se, um fator específico da desertificação é justamente a ocorrência em áreas de clima semiárido, como, por exemplo, acontece nessa grande região do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, onde nós temos aqui a ocorrência do clima semiárido. Então, toda essa área do interior do Nordeste interior do Nordeste e também do Norte de Minas Gerais é uma área muito mais suscetível à desertificação, sendo que em 4 pontos específicos de 4 estados diferentes, nós temos inclusive núcleos muito avançados de desertificação. São eles Gilboés, localizado aqui na região sudoeste do Piauí, que é a principal área de desertificação no Brasil, a mais estudada, inclusive, né, a mais debatida. Cabrobró, no sertão pernambucano, Seridó, no sertão potiguar, e Irauçuba, no estado do Ceará. São os núcleos de desertificação que são registrados aqui no território brasileiro, tá certo? Vale mencionar, como a gente caracterizou, que é um fenômeno que extrapola a condição ambiental e acaba tomando também um critério, um cenário socioeconômico. E muitas vezes esse resultado mais evidente da desertificação é justamente aquela população que é conduzida, né, que é forçada a emigrar de sua terra, já que não tem condições em termos de ambiente físico, né, de se permanecer naquela paisagem, haja vista que são solos que passam a ser, são solos que não são mais produtivos. Então, consequentemente, essa população ela acaba sendo forçada a emigrar ou para a capital do seu estado, geralmente localizada na zona da Mata Nordestina, ou até mesmo para outras regiões do Brasil. E, sobretudo, aí destaca-se a cidade de São Paulo, né? E, consequentemente, isso acaba impactando diretamente na condição econômica dessa população, na condição socioeconômica desse estado também, e isso tem um aspecto socioeconômico que precisa de ser também pensado nos estudos sobre a desertificação. Tá certo? Vale destacar que, além dos núcleos de desertificação que a gente já mencionou, há também aquelas áreas que estão sujeitas à ocorrência do processo, como a gente já tinha destacado aqui, né? Toda a região do sertão nordestino, inclusive aqui, ó, o extremo norte do estado de Minas Gerais, e a gente tem também aquelas áreas caracterizadas como sendo áreas subúmidas secas e áreas de entorno, ou seja, áreas que estão próximas a essas áreas mais secas, que também são vulneráveis aos processos de desertificação. E nesse contexto entra justamente a nossa região, né, a nossa mesorregião do Vale do Mucuri, que está numa área de entorno entre os vales do Jequitinhonha, né, e a região aqui norte do Espírito Santo, que são áreas também suscetíveis ao processo de desertificação. Consequentemente, a gente precisa de compreender melhor esses fenômenos e observar também o que acontece na nossa paisagem regional para saber lidar com esse fenômeno, já que é muito difícil de você
resolver efetivamente o problema da desertificação depois que já aconteceu. Mas é possível, por exemplo, você mitigar esse fenômeno. Ou seja, o que significa isso? É possível, por exemplo, você desenvolver algumas técnicas que justifiquem, por exemplo, uma maior permanência da água naquela paisagem de semiaridez. Ou, em outras palavras, você conseguir, né, fazer com que o sertanejo, que é o sujeito que vive nessa região, ele possa conviver com essa condição de semiaridez e não ser forçado a emigrar por esse fator condicionante de restrição ambiental. Nesse contexto, destaca-se, sobretudo, algumas tecnologias sociais desenvolvidas por instituições públicas e instituições não governamentais. Uma delas, por exemplo, é a ASA, Articulação Semiárido, que atua em parceria com a Caritas em diversas regiões do Brasil, né, em diversas regiões aqui do Nordeste, melhor dizendo, e um desses programas é a construção de cisternas, é um programa chamado de programa 1 milhão de cisternas para a captação de água da chuva, inclusive financiado pela Petrobras. Aqui a gente tem um exemplo de uma cisterna, que é a número de 10.792, onde utiliza-se a captação da água da chuva da área telhada da residência para armazenamento numa cisterna. Essa água vai ser uma água de uso nobre, né? Ou seja, vai ser uma água que vai ser utilizada para o consumo humano daquela população que vive dispersa ao longo do semiárido, né, para conseguir sobreviver naquele período de maior falta de água e aí, consequentemente, eles têm acesso a uma água de melhor qualidade. Além da construção de cisternas, existe também outros tipos de cisternas, como a gente consegue observar aqui a cisterna calçadão, onde é impermeabilizada uma área, né, e, consequentemente, a água da chuva vai ser canalizada, direcionada para uma cisterna, onde ficará armazenada e pode ser utilizada ao longo do ano, né, para alimentação não, né, para irrigação, né, de pequenas cultivares, para inclusive para uso do gado, enfim. Aqui também nós temos um outro exemplo, essa cisterna é a cisterna de enxurrada, onde aproveita, né, as áreas do terreno onde há o acúmulo do escoamento superficial concentrado e direciona também essa água para uma cisterna específica. Aqui ao lado nós temos um outro exemplo, já voltado para a dessedentação animal, que é justamente a construção de barreiros trincheira, que permite, por exemplo, que o gado venha até esse ambiente, né, e beba a água e entre aqui, inclusive. Tá certo? São formas de são mecanismos de criar condições, né, de adaptação a essa condição de semi-aridez e de garantir a permanência do ser humano nessa paisagem e, sobretudo, obviamente, combater, por que não também, a desertificação através de técnicas e tecnologias sociais mais acessíveis. Dando sequência à nossa aula, a segunda parte é justamente tratar de um outro fenômeno, que esse, por sua vez, ele é diferente da desertificação e é sempre muito comum os alunos confundirem a desertificação com a arenização. Então, são dois fenômenos diferentes. A desertificação, como nós falamos, está associada a regiões de clima semiárido e, sobretudo, a uma intervenção antrópica significativa na paisagem. A arenização, por sua vez, está associada ao processo de formação de areais devido à atuação de processos erosivos, como, por exemplo, erosão pluvial ou até mesmo erosão eólica, sobre um tipo de rocha muito pouco consolidada, chamada de arenito. O arenito é uma rocha sedimentar muito pouco consolidada, que é muito vulnerável ao intemperismo. Então, consequentemente, né, você tem a degradação desses depósitos areníticos e a formação de grandes bancos de areia associados aí a fenômenos tanto natural quanto antrópico. Então, a arenização ela pode ser tanto antrópica quanto natural. A gente vai dar exemplo já já, tá certo? Vale mencionar um outro aspecto crucial para distinguir a arenização da desertificação. É a ocorrência da arenização em termos de condições climáticas. A arenização ela acontece em regiões de climas úmidos
semiúmidos, ou seja, onde a precipitação é muito maior do que, por exemplo, nas áreas típicas onde acontece a desertificação. Então vamos espacializar? E aqui a gente tem os exemplos, né, de onde acontecem os fenômenos de arenização no Brasil. São duas áreas específicas. A primeira delas, tradicional, né, associada a fatores antrópicos, está localizada na região sudoeste do Rio Grande do Sul, especificamente na região dos Pampas, né, na região da Campanha Gaúcha, onde a pecuária extensiva é um fator muito importante. Então, perceba um componente antrópico aí de degradação dessa paisagem. Por outro lado, outro fenômeno de arenização também acontece aqui no estado do Tocantins, né, especificamente numa região chamada de Jalapão, que por sua vez está associada a fenômenos eminentemente naturais e não antrópicos, tá certo? Então perceba que as áreas de ocorrência são diferentes, tá? Mas o fenômeno basicamente é o mesmo. Então fique ligado. Em relação ao Jalapão, lá no Tocantins, a erosão pluvial e erosão eólica sobre, né, um depósito arenítico, né, associado a uma região de terreno sedimentar que vai causar, que vai gerar dunas móveis, como a gente consegue observar nessa imagem aqui. Ó. Então, isso aqui é um fenômeno de arenização, localizado lá no Tocantins, associado a uma questão totalmente natural. Não há intervenção antrópica nessa paisagem, ou se há intervenção antrópica, ela é mínima, tendo em vista que trata-se de uma unidade de conservação. E aqui você percebe ao fundo a Serra do Espírito Santo, né, uma imensa chapada de depósitos sedimentares associados aqui ao arenito, que, por ser muito pouco consolidado, acaba sendo erodido muito facilmente por precipitação, né, erosão pluvial, ou até mesmo por questões eólicas, né, como erosão eólica. E, consequentemente, vai formar aqui na parte mais baixa dessa paisagem as dunas, que são dunas móveis, né, que elas são retrabalhadas de acordo aí com o vento, né, com a erosão eólica, tá certo? Então perceba que é uma formação de areais, é um processo de arenização, mas associado a um fenômeno estritamente natural. O mesmo não se pode afirmar para o sudoeste do Rio Grande do Sul, né, que também está associado ao mesmo tipo geológico, né, ou seja, rochas sedimentares relacionadas ao arenito, né, em depósitos de areia sem cobertura vegetal, ou seja, um material muito pouco consolidado, na região dos Pampas, né, também conhecido como Campanha Gaúcha, uma região de vegetação herbácea, né, vegetação rasteira. E aqui um aspecto muito importante, né, a condição climática, região de clima subtropical úmido, com chuvas que chegam até a 1.400 milímetros de chuvas por ano. Lembra que esse é um fator crucial para diferenciar a arenização da desertificação. Além disso, você tem a ocorrência de ravinas e vossorocas que são comuns nessa região, tendo em vista esse índice pluviométrico. Combinado? E aqui a gente tem um exemplo, né, que vai representar muito bem essa paisagem. Os terrenos associados aos terrenos ao arenito, né, que é uma rocha muito pouco consolidada, uma rocha sedimentar, a vegetação basicamente associada a gramíneas, o que faz com que se torne vulnerável à exposição do processo de precipitação e que vai gerar a ocorrência de processos erosivos, como ravinas e vossorocas. Aqui, num segundo momento, você tem aqui a degradação de boa parte desse solo, levando em consideração que não há argila disponível nesse solo, então não tem condição da água ficar armazenada. Então esse material ele vai ser carreado, ele vai ser levado e vai dar origem à formação de grandes bancos de areias. E como é que chama esses bancos de areias? Areais lá no Rio Grande do Sul. Como é que é o fenômeno em si? A arenização. E aqui a gente tem uma imagem que representa muito bem esse contexto em que trata-se, né, de uma condição aí antrópica influenciada também por fatores naturais. Combinado? Então, espero que tenha sido efetivo e claro para vocês. Um abraço e até mais.